Bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Em Gênesis 1, versículo 26, fala sobre a Trindade. É realmente Deus falando sobre Trindade? Diz assim Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem. Esse versículo diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muitos teólogos trinitaristas usam esse verso como argumento para dizer que a Trindade existe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam ali presentes nesta citação, nesta criação. Mas esta interpretação não está no texto e tampouco foi confirmada por Jesus ou pelos apóstolos. Gênesis 1:26 não fala da Trindade. A palavra Trindade não aparece em nenhuma parte da Bíblia. Nenhum dos profetas, nem Jesus, nem os apóstolos jamais ensinaram uma doutrina chamada doutrina da Trindade. Os apóstolos pregaram que há um só Deus. Em Coríntios, 1 Coríntios 8, 6, 1 Timóteo 2 a 5, você pode ver isso, um só Deus. Então, por que façamos está no plural? Existem várias explicações mais coerentes do que a doutrina da Trindade. Plural de majestade. Assim como os reis falavam nós em vez de eu, era comum na linguagem hebraica atribuir plural a Deus. Era comum na linguagem hebraica atribuir plural a Deus como um sinal de grandeza. Deus falando com sua corte celestial, ele pode estar falando com os seus anjos ou com os seres celestiais que o servem, mas o homem foi feito à imagem de Deus, não dos anjos. Gênesis 1, 7 deixa bem claro isso. Criou Deus o homem à sua imagem, no singular. Plural, deliberativo, literário, um recurso linguístico usado no hebraico antigo sem intenção de indicar múltiplas pessoas divinas. E também pode ser que seja a mais coerente, é que Deus estava falando no plural porque existia um panteão de deuses na época da criação da Bíblia. A Bíblia, no início da sua criação, dos seus escritos, os primeiros que tiveram fé na Bíblia, que seguiram a Bíblia, que fizeram parte da fé bíblica, não eram pessoas que acreditavam em um só Deus, mas sim pessoas que acreditavam em vários deuses. Isso está muito claro em vários textos bíblicos. Deus, no início da criação, da visão do povo, ele não era um Deus único. Ele foi um Deus escolhido, mas não era único. O que a Bíblia ensina claramente? Deus é um só a partir de determinado momento da visão bíblica, da escritura bíblica, da teologia bíblica. Deus nunca foi um só. Por isso, façamos. Façamos não vem de nenhuma interpretação trinitária. Lá existia Jesus e o Espírito Santo e Deus, por isso façamos. Não. Lá existia vários deuses. E esse Deus estava dizendo: nós vamos fazer, os deuses vão fazer, não apenas um Deus. Bom, depois se criou a imagem de um Deus só, o Deus El, que passou a ser Yahvé, né? E Yahvé se tornou o Deus único, o monoteísmo em vez do politeísmo. Está escrito assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aqui Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, já está tentando destruir a possibilidade de outros deuses. E Jesus disse: o Pai é maior do que eu, em João 14, 28. Então Jesus está deixando claro que ele não é a mesma pessoa que o Pai, porque ele é menor que o Pai. Então, como que Jesus
o Espírito Santo e Deus são um só e têm a mesma natureza, etc. Paulo afirmou: para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, em 1 Timóteo capítulo 8, versículo 6, ficando claro que esta teoria da Trindade cai por terra. Ou seja, Jesus nunca ensinou a Trindade, pelo contrário, ele deixou claro que o Pai era seu Deus, em João capítulos 20, versículo 17. Então, concluímos que Gênesis 1:26 não é uma prova da Trindade. A doutrina da Trindade foi criada nos séculos depois por teólogos, os padres, os santos padres da Igreja, através da patrística, dos seus estudos, dos seus escritos, que misturaram filosofia grega com fé cristã e impuseram a ideia nos concílios da Igreja. A Trindade é uma doutrina humana que Jesus nunca pregou, e a doutrina da Trindade tem sido um pilar do cristianismo tradicional por séculos. Mas você já parou para se perguntar: Jesus ou seus apóstolos a ensinaram? A resposta é um sonoro não. Jesus nunca falou em Trindade. O que a Bíblia realmente diz? A Bíblia é clara. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Em nenhum lugar dos ensinamentos de Jesus ou dos apóstolos encontramos uma doutrina de três pessoas coiguais e coeternas, formando um único Deus. O que encontramos, na verdade, é uma ênfase consistente na unidade de Deus e em Jesus como seu mediador designado. De onde veio a Trindade? A primeira defesa formal da Trindade veio de Tertuliano, cerca de 150 a 160 depois de Cristo, que definiu explicitamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma entidade triuna. Mas, mesmo em sua época, a maioria dos crentes, dos exegetas, dos estudiosos da Bíblia, rejeitaram essa ideia por muito tempo. Quando influências políticas a consolidaram no pensamento cristão dominante. Tomé, como exemplo, Tome como exemplo o imperador Constantino. Ele foi pagão durante a maior parte da vida e só se converteu em seu leito de morte. No entanto, desempenhou um papel crucial na promoção da Trindade no Concílio de Nicéia em 325 da era cristã. Suas motivações não eram espirituais, mas políticas: unir seu império sobre uma única doutrina religiosa. O próprio Jesus contradiz a Trindade. Vocês ouviram o que eu disse. Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Em João 14, versículo 28. Como Jesus pode dizer que o Pai é maior que ele, se são coiguais? Não tem como. Esse versículo por si só demonstra o conceito central da Trindade. Quem são Deus? Jesus e o Espírito Santo. Deus é o Pai, o Criador Todo-Poderoso, o Ser Supremo. Jesus é o Filho, nosso Senhor e Salvador, segundo a tradição e a fé cristã, que recebeu a autoridade do Pai. E não é inerentemente coigual. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, sua força ativa, e não uma pessoa distinta dentro de uma trindade. Jesus disse: eu e o Pai somos um, em João 10, versículo 30. Mas você sabia que nós também somos chamados a ser um com Deus? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. João, capítulo 17, versículo 21. Essa unidade é espiritual e intencional, não uma fusão mística de pessoas em um ser triuno. Se a Trindade fosse verdadeira, esse versículo não faria sentido. Assuma o controle da sua fé. Muitos líderes religiosos dirão
irão questionar, dirão que questionar a Santíssima Trindade, a Trindade é uma heresia, mas não deveríamos confiar na Bíblia em vez de tradições humanas? Será que dá para confiar na Bíblia e dá para confiar na tradição humana? Nem na Bíblia e nem na tradição humana. Todavia, para vós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem são todas as coisas e por meio de quem existimos. 1 Coríntios 8, 6. Deus é um e Jesus é o Senhor. Em nenhum lugar a Bíblia os descreve como membros iguais de um Deus triuno. Portanto, podemos perceber que toda essa teoria da Trindade, ela cai por terra pelo próprio escrito da Santíssima Bíblia dos cristãos. Nós podemos ver que a própria Bíblia desmente a Santíssima Trindade. Por isso que a igreja demorou tanto a colocar a Bíblia na mão dos seus fiéis, porque para a igreja não é só a Bíblia que diz a verdade, mas também a tradição, o que os seus santos dizem, o que os seus papas dizem, o que os pais da igreja dizem, faz parte da fé cristã católica, e é por isso que se segue a doutrina da Trindade, que não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. E por ser tradição, a igreja católica assume como trinitária. E as igrejas evangélicas vão atrás e também assumem essa visão de um Deus trinitário. Mas o que nós temos nas escrituras é que existia um Deus, aliás, existia um panteão de Deus, os deuses sumérios, e que esse panteão de Deus, num determinado momento da história, foi escolhido um entre eles para ser o Deus único, e através dessa escolha começou-se a dizer que quem seguisse outro Deus seria assassinado, seria morto, quem seguisse outro Deus não pertenceria à salvação, quem seguisse outro Deus estava seguindo deuses falsos e estava deixando de adorar o verdadeiro Deus. Então aí se começou a criar, por uma condição política, por uma tensão política, uma visão de que existe um único Deus e que deveríamos adorar um único Deus, e os demais deuses foram massacrados, foram eliminados da crença popular, da crença do povo, tentando aí incutir a ideia monoteísta de um Deus apenas. Esse Deus, então, ele poderia ser controlado por um grupo. Se fossem vários deuses, não teria como controlar a fé do povo em vários deuses, porque se eu quero chuva, eu vou no Deus da chuva, se eu quero sol, eu vou no Deus do sol, se eu quero fertilidade, eu vou no Deus da fertilidade. Então se concentrou tudo em um Deus só, para que os detentores da religião tivessem poder sobre todo o povo e não apenas uma parte do povo que queria determinada ação de um Deus. Então se concentra todas as ações, todos os milagres em um Deus só, e um grupo de pessoas pode então dominar esse Deus, e dominando esse Deus pode dominar o povo. Portanto, a religião, no início, ela até foi, no início ela até foi benéfica para o ser humano, para dar esperança, para se sentir confortável, como um símbolo de força, de coragem e tudo mais. Depois, Deus foi transformado em um símbolo de poder, um símbolo de massacre, de dor, de sofrimento, um símbolo de ódio, um símbolo de cabestro, um símbolo de domínio do povo
que acredita nesta fé, neste Deus. Um grande abraço, tchau, tchau.